Começando o episódio 336 do Wikimetal, quase 11 anos já completos agora na história do nosso podcast. Como diz Nando Machado, o podcast mais longevo da história do país aqui de rock e de heavy metal. E hoje para falar de um tema espetacular, um convidado ilustre, estampado aqui na minha camiseta, John Michael Osborne, também conhecido como Ozzy Osbourne, talvez o cara mais lendário, assim, a lenda, assim, o personagem maior da história do metal. Não que ele seja o mais importante nem nada, mas como personagem é capaz que ele seja o principal. O que você acha disso? Nando Machado e Dude Larissa Oliveira, que também estão aqui comigo. Olha, eu adoraria que ele fosse o convidado do programa, realmente, né? Como você Seria disse. Demais. Mas, na verdade, melhor dizendo, o homenageado. Mas a gente não custa sonhar, né? Vamos imaginar que o Ozzy é o nosso convidado. E imagina se a gente tivesse essa honra de ter o Ozzy participando do nosso podcast. Ia ser, às vezes, meio difícil de entendê-lo, né? Ele tem uma dicção não tão boa hoje em dia. E não sei Nunca teve, acho. Nunca teve, mas também um pouco por causa do sotaque, um pouco por causa realmente da dicção, que não é das melhores. Mas, em compensação, que carreira, né? Que legado, que herança, que legado que nos deixa Ozzy Osbourne. Ainda tem muito chão pela frente, se tudo der certo a gente torce que tenha, né? Mas ele não para, né? Apesar de todos os problemas que ele já teve de saúde, todos os problemas que a gente sabe que ele enfrentou durante a vida toda, ele não para e tá sempre aparecendo com novidades, né? É isso aí. E você, Dude, já embarcou no Tracy Crane, no trem maluco dele? Sem dúvidas. Como não embarcar, né? E uma das primeiras coisas que eu anotei quando eu tava fazendo aqui um breve roteiro foi isso que o Nando falou sobre a questão de entender Ozzy Osbourne. Ele é um dos poucos artistas que, quando você é jornalista, eu não sei os outros jornalistas, mas eu entrei no jornalismo para entrevistar famoso, eu queria conhecer meus ídolos, falei, então vou fazer disso uma profissão. Mas Ozzy, eu adoraria conhecer, mas eu não tenho muita vontade de entrevistar. Imagina para decupar uma entrevista de Ozzy Osbourne. Pra você transcrever aquilo, Brasil. Não, ia ser muito difícil, mas realmente... Não tem software que ajude, né? Não tem software, não tem nada, idioma assim único, mas ele é um ícone realmente que passa o metal, né? Todo mundo conhece Ozzy, é uma figura assim que realmente histórica e a gente tem a sorte de viver no mesmo tempo que ele, na mesma era dele, então isso é fantástico. Daqui a 20, 30, 40 anos, sei lá quando, né, que ele não estiver mais aqui nesse planeta, vai ter gente que vai ler, que vai ouvir, que vai falar assim, nossa, imagina ter convivido nessa época. E a gente teve essa sorte de ter assistido shows. Eu vi uma meia dúzia de shows. Vocês. Como é que foi? Ah, assistimos algumas vezes, né, Nando? Eu assisti, acho que a primeira vez, um show no Pacaembu, que, se eu não me engano, era Monsters of Rock, não tenho certeza. Depois eu assisti aquele show no Parque Antártico. Esse foi o segundo que eu vi do Ozzy, que era Ozzy e Black Label Society e Korn, e o Zakk Wylde tocou nas duas bandas, né? Ele tocou no Black Label e no Ozzy. Depois a gente teve já era a cobertura do Wikimetal, aquela puta chuva que a gente tomou, eu, Nando Machado e Rafael Mazzini. Depois teve outro Monsters, né, agora mais recente, né, o Monsters agora de 2013, 2015, alguma coisa assim, e depois os shows com o Black Sabbath, né, o 13, depois o The End, então acho que deu uma meia dúzia de vezes aí eu vi o Ozzy. Você também, né, Nando? Eu vi esses aí que você falou, o primeiro acho que foi o Monsters do Pacaembu. Será que foi esse o primeiro mesmo? Então é porque antes eu acho que teve o Rock in Rio 85, que a gente não foi, a gente era muito pequeno, e eu não lembro se teve algum outro, mas sabe o que eu acho que eu fico me confundindo até, porque teve o Monsters que você era runner, você tem umas histórias ótimas pra contar. Que foi esse do Pacaembu, foi o do Pacaembu. Que foi esse do Pacaembu, mas que se eu não me engano tinha Megadeth junto, né? Isso. Agora, eu tenho a lembrança de ver um show Ozzy no Pacaembu com o Alice Cooper. Eu tenho dúvida se era o Monsters ou se não era Monsters, que era um show que eu não ia, e de última hora eu morava perto do Pacaembu. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou. Eu fui na hora, assim, sozinho. Tinha ingresso pra comprar, comprei, tava meio tranquilo e assisti o Ozzy lá. Eu lembro disso, assim, era Ozzy e Alice Cooper, eu acho.
Eu lembro que esse Monsters of Rock eu trabalhei, que eu tive até a oportunidade de conhecer o Ozzy. Sim, rapidamente, né? Tem uma foto com ele. E depois teve o Monsters não era Monsters, né? Era esse show do Black Label e Korn no Parque Antártica. Depois teve esse outro Monsters que eu fui em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Teve os dois do Sabá, né? Campo de Marte e Morumbi. E você pulou do Gus G, né? O do AMB, que era o da chuva, né? Com Sepultura. Aí o da chuva. Acho que foram 8, então. Por aí. Eu vi, acho que 2 a mais que você por causa dessa viagem que eu fiz para o sul, Curitiba e Porto Alegre. Mas enfim, sempre um showzaço, né? Um showman, o Ozzy, ele se transforma, ele parece aquele cidadão pacato, calmo, tranquilo, né? Fala daquele jeito... hoje em dia já parece até um senhor de idade, né? Mas quando sobe no palco, meu cara vira um demônio. O príncipe das trevas, né? Exatamente. Prince of fucking darkness. Mr. Crowley, what went on in your head? O Nando colocou o show do Black Sabbath no Campo de Marte, 2013, na lista dele de 100 melhores shows que já viu na vida. O Nando humilha, pessoal. Vão lá no Wikimetal, tem a lista, 100 melhores shows que ele já viu na vida e não repete artista, tá bom? Então... não é humilhação, é a idade mesmo. Ah, quem dera. Quero ver. Vou colocar uma meta, assim, pra ter uma carteirinha que nem a sua quando eu tiver essa idade, então. 60 realmente anos, aquele né? show quando chegar aos 60. Aquele show do Campo de Marte, né? Pra quem nunca tinha visto um show do Black Sabbath com Ozzy, foi emocionante. Eu chorei naquele show. É inacreditável, né? Os 3 juntos ali tocando, formação original, né? Pena não ter o Bill Ward, mas acho que ele não tinha condições mesmo de fazer aquela turnê. Tommy Clufetos fez um excelente trabalho. Begging mercies for the sins. Satan laughing spreads. É isso mesmo, puta show. Eu também fiquei muito emocionado, muito emocionado esse dia. Depois o The End foi bem legal também no Morumbi, mas esse dia foi muito marcante. Foi a primeira vez que eu vi assim essa formação, assim, Ozzy com Tony Iommi, com Geezer Butler, espetacular. A abertura do Megadeth, ainda que foi legal pra caramba também. Muito legal. É isso, bom, a gente já até começou falando um pouquinho, né, do Ozzy, que eu não sei, né, ficar passando na vida do Ozzy, acho que é meio chovendo molhado, acho que todo mundo sabe um pouco de toda a história, né, vocalista do Black Sabbath, não sei se tem gente muito nova também ouvindo o nosso podcast que não conhece muito a história, mas é isso, né, o Ozzy fundou o Black Sabbath junto com Tony Iommi, Bill Ward e Geezer Butler, lançaram o primeiro disco onde é a pedra fundamental do movimento do heavy metal, né, em 13 de fevereiro de 1970, e lançaram 2 discos ainda nesse ano, esse e o Paranoid, e a partir daí tudo mudou, Tony Iommi como um dos principais responsáveis, e Ozzy era o vocalista, que depois foi demitido, né, ao final da década de 70, foi demitido por ser muito louco, né. No livro dele, aliás, eu recomendo, vou até mostrar para quem está nos vendo aqui no YouTube, esse livro aqui, ó, I Am Ozzy, né? É um livraço, assim, é um livro, ele é grosso, mas quem sentar para ler, vai ler em um dia, assim, porque não dá para parar de ler, as histórias são muito engraçadas, são muito legais, eu recomendo muito, é um livro de rock, de biografia, o livro mais legal que eu li na vida, disparado, assim, porque é uma história atrás da outra, das mais hilárias, tem a do morcego, tem a da pomba, tem a do cheirar a carreira de formiga com Motley Crue, todo o começo da carreira dele no Black Sabbath é muito legal, e termina um capítulo, eu lembrei de falar do livro, porque com essa demissão dele do Black Sabbath, que mostra a mágoa dele, que ele fala assim, porra, todo mundo era muito louco, eu talvez fosse um pouquinho mais, mas todo mundo foi meio hipócrita, os caras me demitirem, e aí ele ainda fala um pouquinho do Dio, ele fala, colocaram um outro vocalista lá, que eu não vou falar muito sobre ele, vou falar uma coisa só, ele não é eu, e eu não sou ele é muito bom vocalista também, mas ele não é eu, e eu não sou ele. E é bem bacana, assim, o livro é muito legal, cheio de histórias demais, assim. Foi a primeira biografia que eu li de rock, assim, se eu não estou enganada, e foi muito legal, assim, eu era muito novinha, peguei emprestado na escola de inglês pra ler, e eu ficava, tipo assim, eu ficava meio tonta só com a descrição da quantidade de drogas envolvidas. Tem uma história de uma vez que o Black Sabbath tava numa casa, acho que pra gravar álbum, e aí parece que o Ozzy, sem querer, ligou um alarme que chamava a polícia,
E aí, todo mundo com um monte de droga, e ele ficou desesperado, porque a polícia vai chegar, vamos ser presos, e ele só jogou no chão e começou a cheirar tudo, e no final a polícia nem entrou. Então, assim, icônico, né? Não muito saudável, porém icônico. Você me lembrou, eu vou permitir contar uma historinha que eu já contei, eu acho, em algum episódio aqui do Wikimetal, que é muito boa desse livro, tem no começo desse livro, porque no começo quando tem a história que ele entra, tenta roubar roupas, assim, numa loja, assim, lá em Birmingham, e é preso, né? E por conta disso, a mãe dele fica pé da vida com ele e fala assim, você vai trabalhar agora numa fábrica, na fábrica que eu trabalho. E colocou ele numa fábrica lá no setor de buzinas, era da indústria automobilística lá, colocou ele no setor de buzinas que era para testar buzinas. Então o trabalho dele era uma linha de montagem, a buzina vinha, ele pegava a buzina, conectava no aparelho, apertava uns 3, 4 botões para a buzina buzinar 3, 4 vezes, ele tirava, desconectava ela, e a buzina seguia na linha de montagem, ele apertava um botão falando assim, ó, essa foi testada, e vinha uma próxima buzina. E tinha 5 caras, assim, um do lado do outro, fazendo isso, né? Então ele chegava, assim, 4 da tarde, e ele não aguentava mais aquele barulho de buzina, buzinando o dia inteiro, né? 5 caras, uma época que não tinha, sabe, questões de proteção aos trabalhadores, né? Nada regulamentado e tal, então ele ficava alucinado. E aí ele percebeu que assim, ele podia ir embora para casa quando eles testavam 900 buzinas por dia. Então e aquele botão era um contador, assim, ó, testei. Aí ele começou a perceber que para cada buzina, se ele batia 2 vezes, contava 2 para a mesma buzina. Aí ele começou a bater 2, aí já saiu mais cedo. Depois ele começou a bater 3 para cada buzina, depois 4. Aí um dia ele foi chamado lá e falou assim, como é que você testou 900 buzinas em 20 minutos? E foi demitido, assim. Ele conta essa história muito legal. Ele também trabalhou no açougue, não tem isso? Puta, eu não lembro, talvez sim. Não foi? No Matadouro, acho. Ah, isso mesmo. Sim. Ele era de origem bem simples, né? Ele até nos filmes tem um documentário recente da história dele, que mostra a casa que ele morava. Ele morava num quartinho bem pequeno mesmo. Até o pessoal de Birmingham fez uma exposição, né? Com reconstruindo todos esses lugares aí que faziam parte da história do Black Sabbath, né? Muito legal. O cara realmente é uma peça viva da história da música, né? Muito, total. E uma coisa também, Nando e Dude, que pra mim é muito sentimental, assim, do Ozzy, assim, que quando eu comecei a gostar de rock, né, nessa época, assim, 83, 4, por aí, né, ele tava pra lançar, se eu não me engano, o Bark at the Moon. Se eu não me engano, eu peguei essa fase do lançamento do Bark at the Moon ao vivo, né, tipo, depois eu comecei a ver a discografia, vi o Blizzard e tal, mas quando saiu o Blizzard eu não gostava ainda eu tinha 10 anos, né, não gostava ainda de rock. E aí quando saiu o Bark at the Moon, logo depois teve o Rock in Rio, que ele veio com essa turnê, né, Jake Lee na guitarra, Tommy Aldridge na bateria, uma formação espetacular, e o show do Ozzy, assim, embora ele tava numa fase que você vê, assim, ele na Globo, eu tenho essas gravações, quer dizer, nem sei onde estão, mas ele desafinava muito, assim, ao vivo, né, a gente zoava meio, falava assim, pô, como vocalista, nunca foi tipo um Bruce, né, um Dio, nem nada, mas como presença, aquela formação, aquelas músicas, tudo que aconteceu, assim, do Bark at the Moon, do Diary of a Madman, do Blizzard of Oz, pra mim, tem é quando eu comecei a gostar, sabe? Quando eu comecei a gostar, tem algumas bandas, tipo o Iron Maiden nessa época, o Ozzy nessa época, o Scorpions nessa época, o AC/DC dessa época, as 5, né, que vieram pro Rock in Rio, Whitesnake. Eu comecei a descobrir o mundo da música por aí. Então esses discos iniciais do Ozzy solo, eles são muito queridos pra mim. Principalmente esses 3 que você falou, né? O Blizzard, do Diary of a Madman e o Bark at the Moon. Os 2 primeiros também com a ajuda importantíssima do Randy Rhoads, né? Foi um cara muito importante para ele. Até hoje ele sente a perda do Randy Rhoads. E o Bark at the Moon, que estava mais ou menos no mesmo nível, né? Mesmo com o Jake Lee, que também era um monstro na guitarra, né? Grande guitarrista. Acho que depois ele teve o Zakk Wylde, que também foi um guitarrista que ficou parceiro do Ozzy até hoje, né? Teve uma relação muito boa com o Ozzy e lançou discos maravilhosos. Inclusive, esse ano foi comemorado o 30º aniversário do No More Tears, que é um descasso também da carreira solo do Ozzy, né?
mas ele sempre rodeado de grandes guitarristas. Também não podemos desmerecer o Gus G, que também tocou bastante com ele, principalmente ao vivo, e o Brad Gills, que teve a árdua tarefa de substituir o Randy Rhoads no Speak of the Devil, né? Inclusive a gente entrevistou o Rudy Sarzo, né, o baixista, que tocava nos primeiros discos do Ozzy e tocou nesse show, e ele ficou bem emocionado quando eu perguntei sobre o Speak of the Devil, que ele falou que esse show já estava marcado, né, que seria a gravação do show, né, fariam a filmagem do show, e antes da morte do Randy Rhoads, né, então já estava tudo agendado, já estava tudo certo, e eles tiveram que ensaiar com um novo guitarrista, fazer tudo isso, e mesmo depois dessa experiência super traumática, que foi a morte tão cedo, né, do Randy Rhoads, que era um gênio da guitarra, né. E uma coisa que a Sharon fala, né, eu já vi ela falando algumas vezes, eu não lembro exatamente como é a frase, mas ela fala assim que não tem ninguém no mundo que fez o que o Ozzy fez, que era, ele tinha uma banda que chegou a ser a primeira do mundo, a maior do mundo, uma época. Ele saiu dessa banda, ele fez uma carreira solo, que chegou a ser o número 1 maior do mundo. Ele enquanto estava lá, ele fez um reality show totalmente diferente, que foi o número 1, programa número 1 do mundo. Ela fala, ninguém conseguiu fazer isso. Não teve ninguém que fez essas coisas, né? Muito bacana. Como que aconteceu, né? Porque tudo que a gente já comentou, não era a pessoa mais dedicada do mundo, assim, no trabalho, foi preso, de origem humilde, sabe? Eu fico imaginando qual foi a mágica, o que Ozzy Osbourne tem, que só ele, nas circunstâncias dele, se tornou esse ídolo, esse mito, né? Maior do que a vida, assim. E realmente ele tem sucesso em todas as coisas que ele faz, sabe? Um monte de gente zoa reality show, mas o Ozzy foi completamente... Barulho de caminhão. O Ozzy foi completamente inovador nisso, né? Então é bem curioso, assim, ver que uma pessoa com o background que Ozzy Osbourne tem se tornou esse mito. E o Dani falou um pouquinho que ele desafinava uma época, e eu lembrei, né, de uma história que Dee Snider conta. Adoro Dee Snider, ele conta umas histórias assim, de bastidores, que eu gosto muito, se são verdadeiras, não sabemos, mas ele defende que a fonte da juventude é você não parar de fazer rock and roll, né? Ele ia se aposentar, lançou um álbum aí recentemente, e o Ozzy tem feito isso, né, porque em 2020 foi diagnosticado com mal de Parkinson, entregou Ordinary Man, tá gravando álbum novo. E aí diz de Snider que a Sharon levava um desfibrilador nas turnês. Aí se o Ozzy tivesse assim, uma ideia assim, de querer morrer, de ter um infarto, ela já ia ali, sai da frente, já ressuscitava o Ozzy e botava ele pro palco. Então, fica aí. Né? Ó, eu não sei se é verdade. O cara foi ressuscitado agora, cara, meu. Tá vivo. Ela deve ter ressuscitado ele algumas vezes, né? Ela já tem experiência com isso. Eu não sei se é verdade, mas esse show do Korn, que a gente falou, do Black Label, lá no Parque Antártica, aquilo lá deve ter sido em 2007, se eu não me engano. 2007, 2008, por aí, né? Eu lembro de eu ir nesse show pensando assim, eu vou hoje, porque deve ser o último show, o Ozzy vai morrer, né, logo depois, né? Isso faz 15 anos, né? Então, a gente viu um monte de shows depois, e ele... Você vê ele como tava no The Osbournes, ou como ele tá, às vezes, em umas entrevistas, que nem o Nando falou, sabe, meio, tremendo, velhinho, não sei o quê. Aí, quando ele entra no palco, ele tudo bem que ele não é um menino de 15 anos, mas ele canta, anda pra lá e pra cá, pega a mangueira e joga em todo mundo, dá os pulos dele. Eu acho que eles, não sei se eles desfibrilam, mas eles devem injetar alguma adrenalina nele, assim, que dura 2 horas, depois ele deve desmaiar lá no camarim, né? Mas o que mais impressiona é o legado, né, que eu tava falando no começo do programa, o legado que o Ozzy deixa, né, musical mesmo. E aqueles primeiros 8 discos do Black Sabbath que ele gravou, os primeiros 8 de estúdio, e depois da carreira solo tem aí uns 5 ou 6 discos também de estúdio que são impecáveis, do começo ao fim, perfeitos, né?
É aquela coisa que a gente não tem como explicar, né? Como é que ele conseguiu chegar onde chegou e a qualidade de como artista, né? O carisma que ele tinha, essa coisa de você ver o Ozzy passar. Eu fui uma vez nesse outro Monsters, esse último Monsters que ele veio, eles deram uma coletiva, e aí a gente foi lá. E a hora que você vê o Ozzy, você fala, meu, é o Ozzy que tá passando ali, tipo, fica todo mundo assim, pode estar qualquer coisa acontecendo, um prédio caindo aqui, o Ozzy passou, você vai ficar olhando pra ele. Muito legal. Você conversou sobre isso com o Max Cavaleira, né, o Nando? Que ele falou assim, é até errado falar que eu sou amigo do Ozzy. Tipo, isso parece até tipo, um pecado falar algo tão ousado assim. Ele falou que não se acostuma. Como se acostumar também, né? Sempre vai ser fã, né? Ele comentou isso. Sempre vai olhar com aquele olhar de fã. E deve ser muito legal pro artista também saber que ele inspirou tanta gente, né? Ao longo de mais de 50 anos, né, meu? O cara continua sendo referência, continuam falando dele. É mais ou menos como talvez os Beatles se sintam dentro do heavy metal, né? O próprio Ozzy era muito fã de Beatles e tem imagens dele encontrando o Paul McCartney, não sei se vocês viram recentemente, que ele também ficou meio assim, tipo... Fica bobo, né? Ficou meio bobo, pediu pra tirar foto, tudo, foi bem legal. O Paul McCartney, inclusive, participa não sei se é o último ou penúltimo documentário do Ozzy, dá uma declaração legal e tal. E Dude, temos dica da semana, como todo podcast, a gente geralmente traz alguma coisa para os nossos Wikibrothers irem pesquisar, ouvir novidades, coisas diferentes que sejam interessantes. O que você traz para nós hoje? Esta semana nós vamos indicar o EP de retorno do Hollow Mind, que é uma banda, né, paulista veterana aí no metal progressivo. Estão de volta após 7 anos sem nenhum lançamento. Eles estão com um EP chamado Inside an Extended Play, que é um nome que faz uma brincadeirinha, né, que EP é Extended Play, mas eles também fazem um trocadilho com viver nesse mundo pós-pandemia, nessa loucura que parece uma peça de teatro, parece um caos. Então, todas as músicas vão abordar esse assunto. Eles lançaram 2 singles antes, The Divide e The Social Meteor, se eu disse corretamente. Tá muito bom. A capa do álbum é um show à parte, assim, é uma arte muito bonita. Então, vai lá no Wikimetal, digita Hollow Mind no singular e você vai ver tudo sobre o EP Inside an Extended Play. E vamos rolar um trechinho. Quem gosta de Queensryche, quem gosta de Dream Theater, quem gosta dessa vibe, né? Fates Warning. É isso aí. Vai adorar muito esse power trio paulistano aí, sonsaço aí. Vamos ouvir um pouquinho deixa eu colocar aqui, The Divide. Bom, esse foi um trechinho aí de The Divide, do Hollow Mind, muito bacana. Passamos aí um pouquinho, algumas curiosidades, algumas histórias de Ozzy Osbourne, grande aniversariante que está fazendo 73 anos. Esperamos que ele viva por muitos e muitos anos, siga lançando discos. Esse último disco foi bem legal, Ordinary Man, grande, né, parceria com Elton John, com um monte de gente que ele trouxe aí não só pro áudio, né, do disco, mas pros videoclipes também. Foi muito. Ele trouxe o Jason Momoa, né, num dos vídeos, fingindo que é o Ozzy, né? É um show mesmo que ele faz, o apoio que ele tem da Sharon. Ainda bem que ele não conseguiu matá-la, né? Ele tentou uma vez e ela chamou a polícia. Então é tanta história do Ozzy, mas acho que a maioria também já são histórias conhecidas, né? Recomendo de novo esse livro aqui, ó. Olha o Ozzy, que bonitinho ele aqui atrás, ó. Eu sou o Ozzy. Tranquila. Sim, pareceu um demônio. Um demônio, né? eu sou o Ozzy. É isso pro nosso episódio? 336? É isso. É isso aí, sigam a gente, ativem o sininho aqui, sigam a gente no YouTube, sigam a gente no Spotify, no Deezer, acessem o site do Wikimetal, sigam as redes sociais, assinem a newsletter, tudo isso é de graça, um monte de informação chegando na sua mão com curadoria nossa e extraindo aí o
o melhor dos lançamentos. Às vezes é difícil, né, saber tudo que tá saindo, né? Tem até as nossas playlists, né? Tudo que saiu nessa semana. Então tem um monte de coisa para você se conectar aí ao mundo do rock através do Wikimetal. E Nos vemos daqui a 15 dias. Viva. Nos vemos daqui a 15 dias, Nando Machado e Dude, com o último episódio do ano. Fechando a temporada 10 do Wikimetal, e vai ser um episódio duplo. Fiquem ligados. É isso acompanhando aí. A Dude não assistiu Great Lebowski ainda, meu. Não é possível. Ai, Nando, se você for ver tudo que eu não assisti, você é demitido. Não, é porque essa vai ficar... É porque o nome do cara é Dude. Boa. Adiós. E esses Muppets aí, Nando? Você viu? Uma graça. Bota no grandão, Dani. Aí, bota no grandão. Olá, que bonitinhos. Muito Faltou bom. o cachorro pra dar o Bark at the Moon, né? Mas aí... Foi o... Foi alguma coisa que não foi certo. É o bloopers dos dedos. Segunda-feira e já tô assim. Wikimetal! 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 Segunda-feira e já tô assim.